estamos aqui em mais um Nerdcast, hoje com a doutora Camila, falando sobre direito empresarial e gestão trabalhista. Olá, doutora Camila. Olá, doutora Cristiane, tudo bem? Tudo bem. A senhora pode, no comecinho aqui, explicar pra gente, né, resumir um pouquinho pra gente o seu currículo? Sim, então eu sou formada desde 2014, atuo na questão empresarial desde 2015, esse ano vou completar 10 anos atuando como estratégia e compliance na área de direito empresarial. Bom, então vamos lá, começando o nosso roteiro ali de perguntas para os nossos telespectadores. Doutora, como que eu consigo evitar condenações trabalhistas? Porque processo em si não tem como a gente evitar de uma pessoa entrar. Mas o que a doutora orienta a gente fazer para evitar condenações trabalhistas? Bom, o primordial hoje é que as empresas possam entender que existem regras e essas regras devem ser seguidas. Então, a empresa ela não consegue, de fato, evitar uma demanda trabalhista. Mas a partir do momento em que ela está organizada documentalmente, em que ela segue a lei, as convenções trabalhistas, né? Porque não, na parte empresarial que abrange ali a prática das empresas, na questão trabalhista, não basta só seguir a lei, né? Nós temos convenções e uma única empresa ela pode ter diversas convenções que ela deve seguir. Então, além de seguir a legislação, ela tem que seguir as convenções trabalhistas, respeitar, e a empresa ela tem que estar sempre munida de documentos. Documentos ali na hora do registro, o contrato de experiência, a carteira assinada, respeitar os benefícios que a convenção determina, que aquele determinado funcionário deve ter. Então, quanto mais colocado em prática essas questões, é uma forma de se evitar condenações ou reduzir o valor de condenações. Doutora, já aproveitando o gancho, né, entrando nisso, eu sempre comento assim com colegas, acho que até em outros podcasts eu já comentei, a gente não tem no Brasil uma cultura de uma advocacia preventiva, e isso assim, diversas áreas, né, e isso tem mudado, né, com o passar do tempo, justamente por isso, né, eu não posso evitar que uma pessoa vá entrar com uma ação trabalhista contra a minha empresa, mas se eu tiver uma orientação ali, né, de um advogado, de um contador, de uma forma a prevenir que essas situações aconteçam, pode até vir um processo, mas as chances de você conseguir fazer uma defesa e um êxito são maiores, né, doutora? Sim, é importante que o empresário, o empreendedor, conte com uma assessoria jurídica contínua, não pontual, como muitas vezes acontece. Só vai procurar um advogado quando recebe a notificação da demanda trabalhista, não. É importante que ela tenha essa assessoria jurídica contínua, que siga as orientações, porque não adianta ter e não seguir as orientações, assim como seguir as orientações e ter uma contabilidade, uma assessoria contábil que te dê o suporte, mas que a empresa também esteja apta a colocar em prática todas as orientações desses dois profissionais, porque você colocando em prática tudo isso, com certeza a sua empresa vai ser mais organizada, veio uma demanda, você vai ter as documentações, e eu acredito que é importante isso, seguir as orientações, colocar em prática e respeitar o que o advogado que está te acompanhando, o que o contador está te orientando, respeitar o que ele diz, porque eles têm conhecimento, e colocar em prática isso mesmo. Doutora, nessa questão já, né, aproveitando o tema de prevenção, como que eu consigo trabalhar isso na questão do controle de jornada? Existe uma lei que diz que a partir de 18 funcionários, 20 funcionários, você é obrigado a ter o controle de jornada, né? Hoje em dia tem várias formas de se controlar a jornada do teu funcionário. Existem pontos por aplicativo, o ponto digital, o ponto por anotação. Então, é importante que tenha esse controle da jornada, que caso ocorra a hora extra,
verificar se a convenção do teu funcionário, a que abrange ali a sua empresa, permite compensação de horas ou que determina o pagamento e respeitar isso. Se permite compensação de horas, fazer o acordo com o funcionário, né? Porque ele tem que assinar um terminho, compensar as horas, tem o prazo legal para isso e também tem um limite, né? Não é, vou fazer 6 horas extras no dia e essas 6 horas serão compensadas. Não, existe uma limitação. E quando houver a hora extra que a convenção não autoriza essa compensação, pagar corretamente. Finais de semana, feriado, existe uma porcentagem específica ali acerca da hora extra que é exercida. Doutora, e assim, quais seriam, né, tentando levar para os nossos telespectadores de uma forma mais casuística, assim, né? Quais são os erros mais comuns e que levam as empresas a sofrerem condenações trabalhistas, pela sua experiência? O controle de jornada é o que é campeão. Controle de jornada, quando a empresa omite benefícios que estão garantidos na convenção. Por exemplo, algumas convenções determinam que a empresa pague seguro de vida, dê vale transporte. Vale transporte, na verdade, é legal, tem a previsão legal acerca do vale alimentação. Existe algumas convenções vale creche. Além do vale alimentação, tem o vale refeição, que é diferente. Então, essas omissões que as empresas fazem, né, acerca do controle, desvio de função, tudo isso são problemas muito frequentes nas empresas hoje. Não é um problema pontual de uma ou de outra empresa, são de todas as empresas. E outra coisa que eu vejo muito hoje é acerca da gestão da liderança. Então, assim, respeitar o teu colaborador, né? Garantir que a sua gestão de RH, os seus líderes da sua empresa tenham um bom treinamento e saibam falar e lidar com pessoas. Ser chefe ou coordenador, ele é diferente de ser líder. Nossas empresas hoje, elas estão precárias de liderança, né? Porque um líder, ele faz com que a equipe se motive, ele faz com que a empresa alavanque de forma respeitosa, humanizada. E eu vejo que muitas demandas trabalhistas hoje buscam até um dano moral, justamente pela falta de tato com os colaboradores. E, doutora, na prática, né, nessas situações, a doutora percebe um comportamento nas decisões judiciais mais favorável ao empregado? Até por questões de prova mesmo? Sim, nesses casos até do tratamento, na questão do dano moral, por exemplo, a pessoa que maltrata o funcionário nunca é sozinha. Sempre tem uma testemunha. E essas testemunhas também já são maltratadas. Então, é um efeito dominó. E isso, assim, eu já tive ações que a funcionária foi indenizada em 7 mil, porque o líder dela falou que ela ficava voando como se fosse uma galinha no ambiente de trabalho. Então, por isso, né, ele não soube expressar, ele não teve uma forma correta de chamar a atenção dela, e isso expôs ela a uma situação vexatória, humilhante, e ela foi indenizada nesse valor, né, por uma chamada de atenção totalmente errada, totalmente inaceitável. E, doutora, quais seriam, dentro da questão da gestão trabalhista, as tendências ali de 2025? Aqui já abrange um pouco do que eu falei. Hoje nós estamos falando muito do compliance. O compliance, ele é quando a empresa está disposta a seguir as legislações, as regras legais que o direito trabalhista impõe, tá? E não só isso. O compliance, ele objetiva treinar líderes para que, com isso, os teus colaboradores gostem de estar na sua empresa, gostem de trabalhar ali, estejam motivados, não estejam ali só para cumprir uma jornada e ao final do mês receber um salário. É motivacional.
Então, assim, o compliance, ele tem essas duas vertentes. Primeiro, seguir a legislação. Segundo, orientar os gestores e líderes, né? Um treinamento com a equipe. Muitas empresas têm até aquelas caixinhas de sugestões. Abrir até uma ouvidoria, dependendo. Claro, gente, isso a gente fala de empresas maiores, mas o Brasil hoje, ele é 90% composto por pequenas de médio e pequeno porte, né? Por empresas de médio e pequeno porte. Então, você tem que buscar entender, ter um diagnóstico da tua empresa, o que é importante, como que a minha empresa funciona, o que precisa para ela alavancar. E aí aplicar essas questões para que os seus colaboradores vistam a camisa da empresa. E um colaborador que veste a camisa da empresa, dificilmente ele vai para uma demanda trabalhista, porque ele é reconhecido, ele tem seus direitos respeitados, ele é humanizado no ambiente de trabalho. Tem a questão da troca ali mesmo, exatamente, né? Do gatilho da gratidão, né? Que a gente fala. Até acho que isso entra na própria discussão sobre saúde do trabalho, saúde mental do trabalho, né, doutora? Hoje em dia nós temos muitos casos de burnout, muitos casos síndrome de pânico, que a pessoa começa a passar mal já no domingo, sabendo que ela vai trabalhar na segunda, né? E tudo isso, com uma gestão correta, a gente consegue evitar. E com uma gestão incorreta, tendo esses tipos de situações, a gente consegue uma comprovação. Lembrando, né? Eu sempre falo, processo é prova. É prova. Né? E a empresa é prova documental. Para a empresa mais prova documental. E nessas situações, até que a doutora está falando da própria sanidade mental ali do funcionário, né? Eventualmente, num processo trabalhista, eu acredito que como civil trabalhista não é minha área, né? Mas tenha como você fazer uma perícia e tal para comprovar a situação ali mental que o funcionário se encontra, né, doutora? Eu atualmente estou em um caso assim. O rapaz, ele tá afastado há 2 anos já. E agora saiu a perícia dele, ele tem que voltar e ele começa a passar mal. Então, assim, ele foi muito desrespeitado na empresa e hoje tem essas consequências, né? Claro, existe o efeito contrário também, né? Existem pessoas que são a erva daninha dentro da empresa, que saem por aí disseminando ódio, fazendo fofoquinhas, essas coisas. E esses funcionários não vale a pena você manter. Às vezes, por medo de uma trabalhista, você acaba mantendo funcionários desse jeito, que vai desmotivar a sua equipe, que vai fazer com que a sua empresa pare de prosperar, de crescer, porque você vai estar perdendo tempo resolvendo picuinhas. Mas da mesma forma, como a doutora falou, tem que saber conduzir essa pessoa para mandar ela embora, né? Tem o jeito certo de praticar a demissão, né? Não vamos chegar aí humilhando a pessoa, não. Olha, fulano, você hoje não está se enquadrando nas diretrizes da empresa. Por esse motivo nós estamos te desligando, né? Você não está inteirado, não está... Tem várias coisas. Existem várias formas, né? E dependendo das situações, em algumas situações, enseja até uma dispensa por justa causa, né? Sim. Doutora, continuando a nossa caixinha de perguntas ali dos nossos telespectadores. E é uma pergunta que eu, inclusive, tenho dúvida, achei bem interessante. Se uma empresa, ela realiza um empréstimo e um dos sócios sai dela, esse sócio que saiu, sócio retirante, ele continua respondendo por esse empréstimo? Depende. Se quando o empréstimo foi aderido, o financiamento foi aderido, o sócio assinou também o contrato de financiamento, ele estava ativo na empresa, com certeza ele vai responder sim, tá? Principalmente se houver futuramente um processo, uma inadimplência, ele responderia como a despersonalização da pessoa jurídica, tá? Agora, se o empréstimo foi antes ou após antes da sua entrada na sociedade ou após a sua saída e não há qualquer documentação em que ele tenha assinado, provavelmente ele não responderá. Claro, o banco vai acionar todo mundo que está ou que esteve no contrato social ali numa rotatividade de 2 anos. Tanto 2 anos antes quanto 2 anos depois.
mas com provas documentais a pessoa acaba estando isenta, né? É interessante essa questão até porque, isso eu digo no cível, né? A gente tem ali no Código Civil uma regra justamente desses 2 anos. Isso. Que o sócio responde até 2 anos depois ele ter saído da empresa pelas dívidas da empresa. É o sócio retirante, né? É bem interessante isso. Bom, doutora, outra dúvida. Como montar um plano de orientação para a empresa para evitar o excesso de ações trabalhistas? Voltando ao que a gente começou lá, falando lá no começo. É a implementação de... Na verdade, assim, você precisa ter um diagnóstico da sua empresa, né? O que a sua empresa está precisando. Isso o próprio advogado trabalhista pode fazer? Ele pode. Eu já tive situações em que eu passei uma semana dentro da empresa para conseguir entender qual que era a necessidade daquela empresa, o que aquela empresa... em que aquela empresa estava errando, em que ela estava fechando os olhos, porque, né? E aí com isso foi implementado um regimento interno. Então, eu especificamente no meu trabalho, eu gosto de ir conhecer a empresa que vai me contratar para entender a realidade tanto da empresa quanto dos funcionários. Para daí sim eu monto um regimento interno, eu procuro fazer uma reunião com os colaboradores, né, para tirar dúvidas, para sanar todas as dúvidas. E eu acredito que uma assessoria especializada faça isso em outros escritórios também. É importante que a empresa, ela, com essa assessoria, tanto jurídica quanto também de um contador, um RH efetivo, eficiente, montar um plano para evitar ou reduzir as demandas trabalhistas. E mais uma vez eu volto a bater. A empresa que tem tudo documentado, que tem tudo formalizado, ela dificilmente é condenada, tá? Se ela segue todas as diretrizes legais, respeita as normas legais, ela tendo documentação de tudo isso, dificilmente ela é condenada. Mas hoje não é essa a realidade do Brasil, né? Muitas empresas não documentam, não tem controle de jornada, ou contrata a pessoa para uma função, não tem isso documentado e a pessoa faz outra função. Então, assim, não é organizado. Eu acredito que a organização, né, ela evita, sim, essas condenações e provavelmente os funcionários nem vão querer entrar com a ação, porque sabem que não tem o que exigir, que tem esse controle, que tá tudo certo, que é uma empresa que respeita mesmo. Eu sempre digo, você quer ajudar o seu funcionário, pague todos os direitos dele. Tudo que ele tem direito. É difícil, é árduo no Brasil ser empresário? É complicado, é muito imposto, é muito tributo, tudo é elevado. Mas a partir do momento que a gente se sujeita a ser empresário, a gente tem que entender que existem regras e tem o ônus e tem o bônus, né? São as regras do jogo, né? Exatamente. Doutora, uma outra pergunta que inclusive foi feita mais de uma vez. Como a pessoa jurídica pode, né, a pessoa não trabalha como CLT, no regime CLT, ela trabalha no regime chamado PJ, né? Comumente chamado PJ. Ela precisa cumprir o horário rígido igual da CLT, de funcionário da CLT? Depende. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque uma PJ para configurar como CLTista é muito rápido, né? Então, assim, se quando houve a contratação, a elaboração do contrato de prestação de serviço ali da pessoa jurídica, ficou determinado que seria um horário diferente, um horário extenso, e é a única coisa que ela cumpre ali em relação a requisitos que dariam um vínculo, tá tudo certo. O que não pode é aquela pessoa, além de cumprir a jornada extensa, ela ser subordinada àquilo, ter a obrigatoriedade de ela mesma prestar o serviço, porque existe isso, né? A prestação de serviço ou a pessoa jurídica, ela não é obrigada à pessoalidade, né? Ela é obrigada a executar o serviço, né? Ela não é obrigada à pessoalidade, à habitualidade. Então, o contrato da pessoa jurídica, ele tem que ter as especificações muito corretas,
Tempo para começar, tempo para terminar, tá? E outra coisa que é importantíssimo, que a pessoa jurídica esteja regularizada, que conste no contrato dela que ela está ciente, que os tributos, os recolhimentos necessários serão a cargos dela, e principalmente a emissão de nota fiscal pelo aquele serviço prestado. Tá? Como eu falei pra doutora, não é a minha área trabalhista, mas eu lembro lá da faculdade, né, que a gente tem esses requisitos ali para configurar empregado, né, subordinação, eventualidade, habitualidade, onerosidade, então tem todos esses requisitos aí que são características próprias de um funcionário pela CLT, mas que hoje em dia estão confundindo muito, né? Porque a pessoa jurídica hoje ela isenta o empresário de muitas cargas tributárias. Mas para haver um reconhecimento ali de vínculo empregatício é um pulo se não está respeitado essas diretrizes essas diferenças ali. Isso, tem que ser respeitado, tem que ser bem entendido por ambas as partes. Doutora, encerrando aqui o nosso podcast, vamos lá para a última pergunta. Qual a diferença entre contrato social e estatuto empresarial? Bom, o contrato social ele é um documento que é regido para a abertura de uma empresa, né? E essa empresa ela pode ser limitada, outras formas. Mas ela tem um fim lucrativo. Então, o contrato social ele é aberto para empresas que vão ter fins lucrativos. O estatuto empresarial, né, ele é para empresas, associações, sociedades anônimas sem fins lucrativos. Então, essa é a maior diferença entre elas. Contrato social para limitadas, empresas que vão atuar com o objetivo de ter lucratividade. Estatuto empresarial é para empresas associações que não têm fins lucrativos. Lembrando que elas podem ter lucro, mas elas podem, mas não é essa a finalidade dela. Entendi. Doutora, hoje nosso tempo está curto, mas já espero a senhora numa próximo episódio. Muito obrigada pela sua participação, de ter compartilhado aqui com a gente o seu conhecimento. Se quiser deixar aqui pra gente os seus meios de comunicação, o seu telefone, também vai estar aqui embaixo escrito, pessoal. Eu que agradeço o convite, eu espero que as orientações, as dicas aqui tenham sido compreendidas por vocês. Me sigam na rede social, Camila Antônio Machado, e tem o meu contato também, que é direto do escritório, é o DDD 41 99897 0659. Eu fico à disposição para conversar com você, com a sua empresa, qualquer dúvida, pode contar com a minha equipe. Faltou uma informação, doutora. Qual o seu local de atuação? A senhora atua no Brasil todo, online, presencial? Físico, eu atuo em Fazenda Rio Grande, mas eu atuo no Brasil inteiro também de forma online, então crio os links ali e a gente pode estar conversando. Tá bom. Tá bom? Muito obrigada. Até o próximo episódio, pessoal. Até.